Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Juventus e United. A busca do United aí pelo 9 tá esbarrando em preços. Jackson, Sesco, Watkins, meio campista. Janela do United, levando vários nãos aí. Gyökeres, Ekitike. E a Juventus, meus amigos. Sancho, Molina, essa troca sem pé nem cabeça com o Porto. Juventus e United, deixa o like, rapaziada, ó. Sai hoje. O Wildes vai sair da Juventus. O Arsenal errou com o Xavi Simons. E o Rashford vai ter que correr, rapaziada. Conteúdo exclusivo para membros, hein? Kenan Wildes vai sair, o Xavi Simons, o Arsenal errou com ele e o Rashford vai ter que correr lá na Liga, lá no Barcelona. Seja membro, rapaziada. Tamo junto, fica com o vídeo. Rapaziada, cortezinho rápido aí sobre o United, ó. Vocês vão ver um trecho que eu gravei falando que esse negócio de Sesco, Jackson, Watkins, o United não tá muito ativo por causa dos custos, né? E aqui fala, ó, que o Holland tá focado em ficar no United e sonha em suceder no clube. Rapaziada, é o seguinte, ó, até fala aqui, ó, que o United não tá tentando o Jackson. A situação pode mudar se, obviamente, os custos do acordo caírem muito. Se tiver uma bela reduzida, talvez o United entre aí pelo Jackson. Enfim, rapaziada, eu vou falar um negócio. Nessa matéria, o David Austin fala que o United tá trabalhando em outros alvos. E o orçamento talvez caiba, né? Se é pra trazer qualquer um, arrisca com o Holland. Gente, porque, brother, vai trazer Moisekin, a não ser que você traga um cara muito experiente, você, cara, vai lá que o United faz uma magia pelo Mateta, não sei. Se é pra trazer outra aposta, ou, sei lá, mesmo que seja talvez um Demirovic, que é um cara experiente, mantém o Holland e dá mais uma oportunidade. Porque você contratou duas armas. Pode ser ali que com o Ibeu, o Matheus Cunha, Bruno Fernandes, você consiga trazer uma veia artilheira do Holland. Novamente, rapaziada, realmente, Sesco, Watkins, Jackson não. Se é pra contratar o Jackson, aposta no Holland, gente. Entendeu? E reforça outras áreas. Meio campo, zaga, alas. Se é pra trazer um bêbado ou outra aposta, mantém o Holland. Você vê, o jogador tá com vontade de permanecer. Se é pra trazer qualquer... Ó, o meu argumento é, se você consegue trazer um cara provado melhor do que o Holland, tranquilo, fecha a boca, joga a chave fora. Agora, se é pra trazer Moisekin, Lorenzo Lucas da vida, essas apostas, que é outra aposta, mantém o cara, velho. Mantém o cara. Entendeu? Mantém o cara. Belezinha? E aqui fala que o United não tá trabalhando no Jackson. Isso aqui, gente, isso aqui é notícia de repercussão, porque pegou mal. Gente, Jackson não faz o menor sentido. Rapaziada, vamos falar do United, meus amigos. Parece que a busca pelo 9 esbarrou na parte financeira, meus amigos. Falar de Jackson, Ibelmo, vamos falar do United. Primeiramente, eu quero falar do Ibelmo. Saiu alguns detalhes aqui, ó, por exemplo. O salário dele, ó, vai ser muito baseado em incentivo por performance e confortavelmente se encaixa aí na estrutura salarial do United, né? Cara, pra você ver. Eu acho que pelo menos essa questão de estruturar melhor a folha salarial, a Ineos vai fazer. Isso aí tá muito claro, entendeu? E saiu alguns detalhes aqui, por exemplo, ó. E o Brentford chegou a pedir 70 milhões de libras mais 7. Cara, os caras queriam meter a faca no United, né? Depois se chegou a um acordo 65 mais 6. Caraca, velho, os caras queriam 70 mais 7. Gente, ó, na matéria fala que o Tottenham nega, que fez proposta. Mas, ó, até fala aqui, ó. E o Brentford colocou pressão no Ibelmo pra aceitar Newcastle, Tottenham, mas o jogador continuou teimoso e queria ir para o United de qualquer custo. Olha aí, ó. Queria. Por isso que quando você via aquele negócio lá de... o Brentford rejeitou. Aí você via vários repórteres falando, ó, o Brentford só quer... Ó, o Ibelmo só quer o United. O Ibelmo só quer o United. Lembra que falava isso? Eu acho que muita gente não quis colocar Newcastle, Tottenham, mas eu acho que o Newcastle e o Tottenham deram uma cavada na situação e o Brentford usou isso. Tava usando isso pra quê? Criar leilão. Como é que o preço aumenta? Leilão, né? E aqui é um negócio que eu venho falando há muito tempo, ó. Ratcliffe, Amorim, Berrada, Wilcox. Ó, contratar alvos que já são prontos de Premier League, ó. Isso que eu falava. O pessoal, vamos desistir do Ibelmo. Gente, o Ibelmo, obviamente não existe certeza, né? Você vai contratar, não existe 100%, não existe. Mas o Ibelmo era uma das poucas certezas do mercado, cara. Ó, o Ibelmo só não fez mais gols que Salah, Isaac e Haaland na última temporada. Olha isso. Isaac, Haaland e Salah. Só não fez mais gols que esses caras. Então, era uma das poucas certezas. Era ele, gente. Era ele. Então tinha que insistir mesmo. Tinha que insistir. Enfim, rapaziada, 9. Rapaziada, o United levou uns nãos aí. Por exemplo, ó, o United tentou entrar na corrida pela Ekitike e foi oferecido novamente por intermediários do esporte, ó. Intermediários próximos ao Sporting.
Cara, o Sport tá louco pra fazer um leilão. O Sport, gente, ele tá louco pra ter um documento de alguma proposta melhor do que a do Arsenal. Pra forçar a mão do Arsenal. Entendeu? Ó, novamente foi oferecido, ó. Igual no final de semana. Só que o jogador, ó, a clara resposta do Vitor, ele quer ir para o Arsenal. Ele apenas tem um desejo. E tá lutando pra isso, jogar no Arsenal. Entendeu? É basicamente isso. E o United tentou entrar pelo Ekitike, mas o jogador já estava comprometido com o Liverpool, né? Até fala aqui, ó. O foco do United agora é 9. Perguntou, ó. Ekitike, Gyökeres, ó. Sesko, Watkins e Jackson estão na lista, mas não estão sendo ativamente perseguidos. Apenas pode mudar se o preço reduzir. O United está trabalhando em outros candidatos. Outros candidatos. Cara, e o Jackson e o Sesko são caros, principalmente depois do Ekitike. Isso é fato. Agora o Watkins, a não ser que... deixa eu ver. Tem 29 anos, né? A não ser que o Aston Villa tenha pedido 50, 60 milhões de libras. Aí dá uma pegada mesmo. Eu acho que o preço do Watkins hoje é 40, 45, entendeu? Talvez 40, 45 mais bônus bem complicados de você acionar, mas 50 garantido, 60, aí já chega num preço que realmente não vale a pena. Até fala aqui, ó. O United tentou entrar na corrida pelo Ekitike, mas o jogador queria ir pro Liverpool. Gyökeres, novamente, apenas quer ir para o Arsenal. Aí Sesko, Watkins e Jackson, aí, ó, tão altos ali na lista de recrutamento. Mas, ó, custos, por causa de custos, ó. Não estão sendo ativamente por causa do custo, muito caro. Se o preço mudar enquanto a janela vai progredindo, especialmente se os preços caírem, talvez o United entre no negócio, mas, ó, no entanto, o United está colocando maior ênfase em alternativas, entendeu? Ó? Em relação ao Sesko, pagar o Leipzig e salário. Gente, o salário do Sesko não é baixo, tá? O Sesko hoje é o maior salário do Leipzig. E até fala lá na Alemanha que ele pode ficar. Ele pode ficar no Leipzig. Cara, eu não acho que seria má ideia, não. O Leipzig tá montando um time jovem ali, contratou playmakers. O problema é se perder o Xavi Simons. Enfim, rapaziada, ó. Mas o salário dele e pagar pro Leipzig é muito caro, o Sesko. Isso eu já havia falado há algum tempo. O Sesko é caro, rapaziada. O Sesko é caro. Outro 6 tá na agenda do United. Eu não concordo com isso aqui, cara. Pô, até tava comentando no Twitter. Porque todo treinador do United, no segundo ano, começa a errar na janela. Eu não acho que o United precisa de um 6. Precisa de um 8, cara. Um 8. Entendeu? Precisa de um cara que faça tudo no meio campo. Não apenas saída de bola. Agora, se estão querendo esse 6, o Douglas Luiz é o nome. Até fala aqui, ó, que o United olhou para vários meio-campistas, né? Aí fala, ó, mas conversas estão em estágios preliminares. Estágios preliminares, né? Se um goleiro for contratado, não significa que o Onana vai sair. Então, rapaziada, o Fabrício Romano tinha falado, muito ainda do United está sendo decidido internamente. Internamente ali, aonde vão prosseguir. Belezinha? Aqui fala que o Zirkzee jogou melhor como 10. Aí que fala, ó. Zirkzee 10. Bruno Fernandes. Aí você tem Matheus Cunha. Eu acho que o Zirkzee vai ser um reserva do Matheus Cunha. Você fala aqui, ó. O Zirkzee como 10. Cara, e o Mount? Eu acho que o United deveria vender o Mount. O problema é que vender o Mount é muito complicado porque o salário dele é alto. Zirkzee 10. Bruno Fernandes 10. Mount 10. Você vê, o elenco tá desequilibrado. Tá desequilibrado. A não ser que o Rubem Amorim faça vingar o Mount de 8, né? O que é complicado, né? Enfim, ó. O foco do United, vendas. Vendas, entendeu? Vendas, ó. Garnacho, Sancho, Antony, Malásia, belezinha? É o foco, cara, ó. Precisa equilibrar a conta. O United gastou aí, rapaziada, e Belmo e Matheus Cunha, 130 milhões de libras. Então precisa vender. Principalmente para financiar outras contratações. Ó, gastar alto em um 9, ó, depende da situação do Højlund, entendeu? Continua uma possibilidade aberta na segunda parte da janela. Você vê, continua aberta a possibilidade de vender o Højlund. Falou sobre isso, né? Que ele pode sair. Enfim, rapaziada, em relação ao Jackson, ó, o United provavelmente não vai fazer proposta pelo Jackson. Muita coisa teria que mudar para isso mudar nas próximas semanas. Tá aí. Foi desmentido também o Jackson. Ó, o United não vai fazer proposta pelo Jackson. Muito caro, velho. Muito caro e não vale a pena. Muito caro e simplesmente não vale a pena. Entendeu? Simplesmente não vale a pena. Ele só tem hoje as características físicas. Agora, vamos ver, rapaziada. O United precisa vender. Eu acho que
situação do Garnacho. O Garnacho, a venda do Garnacho é algo pra gente ficar de olho, porque é muita grana e pode desbloquear muita coisa. Agora, gente, o United tinha 3, 4 alvos na cabeça. Matheus Cunha, Mbeumo, Dilep e talvez o Semenyo. O planejamento dessa janela do United não foi bom. Eu até acho, cara, a sorte do United nessa janela, presta atenção, foi a vontade dos jogadores de ir pra lá. Matheus Cunha, Mbeumo. Porque já pensou, se o Matheus Cunha se abre pra leilão, o Mbeumo aí, vocês viram, se abre pra leilão, o United não tinha contratado nenhum. Talvez o Matheus Cunha, né, porque pagou a multa. Mas o Mbeumo, se não fosse a forte vontade do jogador, o United também teria perdido o Mbeumo. Semenyo ficou. Gyökeres não quer ir. Ekitike não quer ir. Cara, o planejamento do United foi muito ruim. Obviamente contratou 2 caras fodas, mas quando você avalia o planejamento, bem zoado. Rapaziada, vamos falar da Juventus, meus amigos, falar de Sancho, Molina e essa troca maluca com o Porto. Rapaziada, vamos lá, ó. A Juventus selou o acordo pelo Francisco Conceição, né? O jogador, cara, dizem lá em Portugal que a Juventus pagou 32 milhões de euros pelo Francisco Conceição. Eu achei caro esse valor, velho. Quando a Juventus queria manter ele por 20, 25 mais uns bônus, pô, bacana. Jogou bem, a torcida gosta, mas pagar mais de 30 milhões de euros pelo Francisco Conceição, cara, eu achei um pouco esticado, rapaziada. Rapaziada, ó, são 2 análises, gente, esportiva e financeira. Pra você ver. Aí, vamos lá. Por exemplo, a mídia italiana, cara, eles estão há 1 semana cravando que o Sancho tá perto da Juventus. 1 semana cravando. Até um repórter inglês falou a mesma coisa. Aí o David Austin, ó, o Sancho tá sendo pesadamente tá perto da Juventus. Mas isso não é verdade. E eu não tenho certeza da isso tá emanando. Aí eu pensei, ó, o David Austin, que é um cara foda. O que ele falar, você pode levar pro cartório. Ele não sabe da onde tá vindo isso. É um dos bêbados lá da Itália. Cara, a imprensa italiana, ela, cara, de verdade, ela tá podre. Tipo assim, por isso que eu acho que você pode perceber, o Fabrício Romano e o Mati Moretto, eles estão muito focados no mercado italiano, entendeu? Porque, cara, esporte Gazeta, cara, Corriere, acerta, tipo assim, 10 pra 100. 1 a cada 10 eles acertam. Tudo tipo assim, tá muito podre. A mídia italiana tá muito ruim. Aí aqui, ó, o Di Marzio, que é outro também que piorou muito. Ó, Juventus continua interessado no Sancho, mas o acordo tá parado. Não tem urgência do clube depois que fez o investimento, um grande investimento, ó. Até eles reconhecem, ó, heavy investment do Conceição. Até fala aqui que a Juventus quer finalizar pelo menos uma saída, né? Nico Gonzalez, o EA, antes de se mover pelo Sancho. O EA, o Fabrício Mano fala que tá evoluindo muito bem, essa venda do EA para o Olympique de Marseille, né? Que é o dinheiro que a Juventus iria fazer vendendo o Timothy Weah, que nunca foi um jogador nível Juventus, ele era jogador pra ser banco mesmo, entendeu? Enfim, belezinha? Então o negócio do Sancho, 90% era fake, não tinha nada perto, não tinha nada fechado, não tinha nada. Nada, entendeu? Aí vamos lá, rapaziada, Juventus. Cara, quando eu vi isso aqui, eu comecei a rir. Caraca, Vilas Boas. Não, eu ri e depois dei outra risada. Vamos lá. Juventus foi oferecida uma troca com o Porto. O Alberto Costa iria para o Porto e a Juventus iria receber o João Mário e a Juventus também ia receber 3 milhões de euros. A Juventus teve conversas com o Sport, pelo Alberto Costa com o Sport e o Hillman. Olha essa troca. Gente, o Porto mandaria para a Juventus o João Mário e mais 3 milhões de euros e receberia o Alberto Costa. Se a Juventus... Aí, saiu aqui em Portugal, até o Fabrício Romano, ó, deu like, ó. A troca pelo Porto envolvendo o lateral João Mário pelo Alberto Costa agrada a Juventus. Obviamente, saiu aqui em Portugal, ó. Agrada a Juventus. Pelo menos por agora, existe uma viabilidade para que o negócio seja fechado. Meu Deus, cara. Os caras estão considerando essa troca. Cara, quando eu falo pra vocês que a Juventus tá perdida, não é de brincadeira, velho. Olha isso aqui. Que troca. Gente, o João Mário é um jogador comum. O Alberto Costa tem potencial. O moleque demonstrou. Ele foi bem em alguns jogos. Ele demonstrou que tem teto, que tem pra onde evoluir. Vocês não acham muito estranho, não, que todo mundo em Portugal quer ele? E até o Fabrício, até fala aqui, o Fabrício, ó, que o Alberto Costa não decidiu o seu futuro ainda. Existe a possibilidade dele ficar e competir pelo seu lugar. Aí, ó. O jogador tem mais personalidade do que a diretoria da Juventus. Cara, isso aqui não tem a menor... Cara, essa troca... Ah, BC, mas se a Juventus mandasse mais 8 milhões de euros... Ah, beleza. Aí já 8, 10 milhões de euros... Mas o Porto não vai fazer isso.
Não vai. E troca, cara, se a Juventus aceita essa troca aqui, com esse, mas mesmo que seja João Mário mais 5 milhões de euros, não vale. Pra começar a valer a pena, 8, 10, pra começar a valer a pena. Mas o Porto não vai pagar isso aí, eu acho. Entendeu? Eu acho que não vai pagar. Então, velho, essa troca aqui, e só o fato que a Juventus agrada a Juventus. Caraca, velho, agrada. Agrada. Sério mesmo. Gente, a Juventus tá perdida. Tá perdida, tá perdida, tá perdida. Cara, isso é se eu fosse diretor da Juventus e manda uma troca dessa pra mim, ô irmão, você tá ficando doido, velho. Você tá ficando nada. Você tá na Disney. Eu vou aceitar uma troca maluca dessa. Tem nem perigo, cara. Tem nem perigo. Enfim, rapaziada, ó. Saiu pela Gazeta que o Comori tá interessado na Ruel Molina, né? Que a Juventus poderia oferecer Vlahovic, Nico Gonzalez, Weston McKennie, poderia oferecer aí para o Atlético de Madrid. Cara, faz sentido, Molina. Agora esse preço aqui tá puxado, viu, velho? Esse preço aí tá muito puxado. 25, 30 milhões de euros não vale nem a pau, entendeu? Cara, me surpreende muito a Juventus não ter tentado também o Wesley. Me surpreende muito mesmo, cara. Eu acho que o Wesley é melhor do que esses aí tudinho, cara. Mais potencial. E de verdade, cara, eu até esperava mais do Molina, sabe? O Molina é um cara que, quando ele surge ali na Udinese, eu achava que hoje ele já estaria, pelo menos, titular absoluto do Atlético de Madrid. Isso não se concretizou. Oscilou muito. É um cara que oscila muito, o Molina. De verdade, hoje eu prefiro até o Klaus. O Jonathan Klaus, pelo menos é mais consistente. O Jonathan Klaus encaixa no sistema de 3 zagueiros. É um ótimo ala, é um ala que produz. O Molina, cara, é um cara que caiu muito do Atlético de Madrid. Ele foi bem na Udinese, foi pro Atlético de Madrid, mas nunca se firmou. Nunca realmente se tornou um lateral de titular. Hoje ele é uma opção boa de banco. Ele entra bem. No dia bom, o Molina é um bom jogador. Mas não é um jogador que aumenta o nível. Cara, de verdade, se é pra você gastar no Naruel Molina, dá uma oportunidade pro Alberto Costa, cara. Você tem lá, ó. Gente, ó. Se a ideia da Juventus é jogar com 3 zagueiros, você tem Alberto Costa, você tem Cambiasso, você tem o Nico Gonzalez, que pode jogar como ala pela direita. Ou seja, você tem 3 opções. Não era melhor trazer um ala pela esquerda? Foda. Mas pra esquerda tem o Cambiasso, brother. Vamos lá. Aí eu tenho o Cabal, o Savona ali pra zaga, ó, o Cambiasso. Ó, você não tem um ala pela esquerda. Dá o McKennie por lá, aí tem o Kostic. Bom, pra direita, você tem o Cambiasso, você tem o Nico Gonzalez, que você pode usar lá. E você tem o Alberto Costa. Não era melhor trazer um pra esquerda? Os caras vão dar mais um chão, que o EA jogava por lá. Não é, ó, pegar a vida do EA e trazer um ala pela esquerda, massa? Eu acho que seria uma ideia melhor pra Juventus. Reforçar a esquerda. Um nome interessante, cara, pra ala esquerda. Aquele moleque que foi pro West Ham cairia muito bem, o Malik. Aí os caras falaram, vou trazer o Miguel Gutierrez. Eu não queria ver o Miguel Gutierrez nesse time aí, não. Eu queria ver um cara mais com força. De verdade, cara, ó. Os caras vão me matar aí. Deixa eu ver aqui. Nuno Tavares, não, pelo amor de Deus. Os caras vão me matar, cara. Mas o Fran Garcia desenrolava lá. 3 zagueiros com o Fran Garcia, cruzar a bola ali. Jonathan David, Colomboani pros atacantes. Pelo menos daria força física, o Fran Garcia daria força, pulmão. O Fran Garcia não é uma opção ruim, entendeu? Não é uma opção ruim. O Stupinha que o Milan... Cara, você vê, ó. Os rivais estão fazendo janelas mais inteligentes do que a Juventus. Pra você ver, o lateral jovem, que seria talvez o Juan Lu. Cara, até o Malvin Bardi. Nossa, até eu lembrei, ó. Malvin Bardi. Seria um ótimo ala pela esquerda. Cara sólido, físico, 24 anos. Entendeu? O Malvin Bardi seria uma ótima pedida pra ala esquerda. Cara, a Juventus tá totalmente perdida.